Existe vida após a morte? Será o tema do nosso vídeo de hoje. E antes de começar, peço para você que na descrição do vídeo eu vou deixar os meus 3 e-books que eu escrevi, né? Bom é ter esperança, 3 hábitos para mudar a sua vida e livre de vícios. São e-books gratuitos, tá bom? Você pode acessar, você pode ler e ser edificado. É um projeto que Deus colocou no meu coração para abençoar vidas, tá bom? E se inscreva no nosso canal também e curta o vídeo. Existe vida após a morte? É uma pergunta que todos nós fazemos, né? O ser humano, ele na verdade, todos nascem, mas ninguém pensa em morrer, ninguém se prepara para perder um pai, perder uma mãe, perder um ente querido, um amigo, mas acontece, né? Com a gente passar por um momento de luto, faz algum tempo já que eu perdi um grande amigo meu, né? Que eu considerava como um irmão, a gente cresceu praticamente junto. E assim, essa perda foi muito difícil para mim. E até hoje, né, eu ainda sinto saudades da pessoa e tudo mais, e a gente fica pensando, poxa, e como que ela tá agora, né? Será que onde ela está? Será que ela tem conexão com aqui? E a gente fica se perguntando, né? Porque muitos se foram, né? A única certeza que a vida dá é a morte quando nós nascemos. A única certeza que nós temos é que nós iremos morrer. E muitos já partiram, né? E assim a gente fica se perguntando. Então é isso que eu quero responder primeiro, gente. Para a gente responder essa pergunta, não é uma pergunta fácil, é uma pergunta complexa, é uma pergunta difícil, sabe por quê? Porque eu nunca passei para o outro lado. Essa é a verdade. Então, como nós podemos responder algo que nós nunca vimos, que nós nunca presenciamos e quem foi não volta, né? Ah, mas você pode dizer, mas tal pessoa entra em contato com a outra pessoa lá do outro lado. Gente, isso é engano. Porque em Hebreus 9:27 diz que o homem foi ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo, ou seja, você tem apenas uma vida aqui nessa terra, você só tem apenas uma chance nessa terra, você não tem outras chances e quem passou para o outro lado não tem como se comunicar conosco, sabe por quê? Porque Deus ele fez as coisas da seguinte forma, assim, as pessoas dizem, mas e aquelas pessoas que entram em contato com outros espíritos, com espíritos que já morreram, e falam coisas pessoais? Gente, para deixar bem claro, existe um mundo espiritual. Ele é muito complexo, né? E nesse mundo espiritual foi Deus que fez os seres espirituais que são anjos. Mas houve anjos que se rebelaram contra Deus e esses anjos eles foram jogados no inferno. Existem anjos que são da parte de Deus e os anjos caídos, né? Que são anjos ali que foram lutar contra Deus e hoje se encontram não só no inferno, mas na terra e se encontram nos ares. Então, ou seja, o próprio diabo era um anjo, né? Um anjo de luz, era um querubim ungido, era alguém que tinha uma alta patente no céu e ele caiu. E por isso que Deus ele proíbe, na verdade, desculpa, Deus ele proíbe a comunicação com os mortos. E quando a Bíblia fala ali, não se comuniquem com os mortos, não entrem em contato com os mortos, ele está falando de anjos caídos, ou seja, anjos caídos que enganam pessoas se passando pela pessoa, porque nós estamos cercados todo momento. Você acha que você está sozinho agora? Não. Existe tanto anjos de Deus te observando, Deus está te observando, quanto existe demônios, que são anjos caídos. Demônios te observando aonde quer que você vá. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Satanás, ele está à nossa volta. Satanás, ele conhece, os demônios conhecem o nosso espaço, né? Teve uma certa vez que eu fui no centro da cidade e assim, uma mulher veio ler a minha mão e ela falou de uma coisa tão pessoal que eu não contava para ninguém. Eram poucos amigos meus que sabiam disso e ela sabia até da escolha que eu iria fazer.
Na hora eu fiquei surpreso, falei, como que você sabe disso? Ela falou, eu leio mão, me dá um dinheiro. Eu, sai fora, né? E naquela hora eu percebi, poxa, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa morre, há um anjo que guarda a pessoa, mas também há demônios que seguem as pessoas. E esses demônios que seguem as pessoas são chamados de espíritos familiares. Tá? Eu vou deixar esse vídeo bem... eu não vou colocar muitas passagens aqui, eu só estou explicando para... montando aqui, né, a linha de raciocínio para explicar se existe vida após a morte, tá bom, gente? Então por isso que eu não vou me aprofundar tanto, até mesmo por causa do tempo. Mas assim, quando uma pessoa morre, os espíritos familiares que seguiu aquela pessoa a vida inteira, ela sabe as coisas mais íntimas daquela pessoa, ela viu aquela pessoa fazendo coisas que ninguém viu, ela conhece objetos pessoais, ela sabe do seu grau de relacionamento, as pessoas que tinham à sua volta. Então, quando aquela pessoa morre, aquele espírito familiar, ele se passa por aquela pessoa através de um intermediário, né? Ali para surpreender as outras pessoas, para quê? Para levar ao engano. É puramente isso, gente. Porque quem está do outro lado não pode se comunicar aqui. Porque com certeza, se ele pudesse se comunicar, eu vou até mostrar para vocês uma passagem na Bíblia de alguém que morreu e tentou se comunicar aqui, né? Se encontra em Lucas 16, que diz assim, ó. Lucas 16, versículo de número 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o médico morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, o rico, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, um não podia passar para o outro lado, quem estava no descanso do justo não podia passar para o tormento do inferno, e quem estava no inferno não podia passar para o descanso do justo, tá bom? Passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, ou seja, que ele saia do mundo dos mortos e vá até a casa do pai do rico, né? Pois eu tenho 5 irmãos para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-no. Disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse-lhe, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, gente, ali mostra que, na verdade, as almas, né, que se desprenderam do corpo aqui, que foram para o plano físico, elas não têm autonomia, né, de vir para cá ou de passar de um lado para o outro. Elas estão no lugar que foram reservados para elas. Ou seja, quando uma pessoa morre aqui, nós fomos feitos corpo, alma e espírito, tá bom? O que é a morte? A morte física é quando a alma e o espírito ela se desprende do corpo. Ou seja, o corpo, o que movimenta o corpo, o que dá vida ao corpo é a alma e o espírito. Quando a alma e o espírito ela sai do corpo, esse corpo aqui ele volta ao pó. Assim como ele veio do pó, ele volta ao pó. Porém, a alma e o espírito, lembra lá que em Gênesis, Deus soprou na narina de Adão, então a sua alma e seu espírito, ele é eterno.
Ou seja, não pode ser destruído, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós viemos de Deus, ou seja, você tem uma alma e um espírito que é eterno, que não morre. Então, quando ele se desprende dessa carne, ele vai para o plano espiritual, plano esse que foi destinado, tanto uns para o inferno e outros para o paraíso. Lembra que o homem começou lá no Jardim do Éden, né? No paraíso? Então, o homem, a busca do homem é pelo paraíso novamente, né? Porém, assim como Adão e Eva foram enganados no paraíso, né, e foram expulsos do paraíso, Satanás está até hoje enganando a humanidade para levá-los ao inferno, ao Hades, essa passagem aqui que eu li sobre o rico. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe sim vida após a morte, mas essa vida é uma vida consciente. Mas aqueles que estão no inferno é terrível, gente, porque aqueles que foram para o inferno não há mais escolha. Eles preferiam nunca ter existido do que estar lá. Porque imagina, aqui nessa vida nós temos momentos bons e momentos ruins. Isso traz o equilíbrio para a nossa vida, né? O inferno é a ausência da bondade de Deus completamente, né? Então o inferno é terrível. Deus não está lá no inferno. Quem está lá no inferno é Satanás, é o diabo. E as pessoas estão sendo atormentadas, como este rico. Ele chegou ao ponto de dizer: pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na ponta da minha língua para me refrescar. Já imaginou o calor, a sede, a fome que este homem rico estava sentindo lá no inferno? E assim, é triste, né, quem foi para lá, porque só vai sair do inferno para o julgamento, né? Para o julgamento do juízo final, e de lá ele vai ser lançado no lago de fogo. Ou seja, não existe purgatório, não existe. Uma vez que a pessoa entrou lá, não tem mais saída. A chance de mudar o seu caminho é hoje. A escolha que você deve tomar é hoje. Não existe outra escolha depois da morte, não. Isso é engano. Você pode ver todas as coisas que é fora o evangelho. A palavra de Deus, ela fala: olha, saiba que as consequências, tudo que você planta nessa vida, você vai colher, né? E tudo aquilo que você tomou a escolha hoje, você vai colher amanhã, e isso vai decidir se você vai para o céu ou para o inferno. Já outros ensinamentos que não vêm de Deus, eles vão falar o quê? Eles vão amenizar a morte. Eles falam: não, pode continuar errado porque você vai ter outras vidas, ou fica tranquilo que você vai ter um purgatório, você vai sair de lá e vai para o céu. Não, isso é mentira, porque quem escolheu ir para o inferno vai ficar no inferno eternamente e depois para o lago de fogo. E quem escolheu ir para o céu não pode ir para o inferno. Ele vai continuar no céu. E aqui a gente vê a passagem do rico e do Lázaro. Lázaro hoje ele está no paraíso, descansando até hoje, desfrutando das belezas. O paraíso é a ausência de toda dor. O paraíso é a ausência de tudo que é mal dessa vida. É a ausência do pecado, é a ausência da maldade. O paraíso com Deus não é uma coisa sem graça e monótona, como alguns pensam. Imaginam que todo mundo fica deitado lá. Não, o paraíso, ele é muito melhor do que essa terra, porque nós podemos viver momentos que parecem o paraíso nessa terra, momentos, né? Alguns minutos que é tão especial para a gente, nossa, que é uma realização muito grande que você queria. Isso é um pouquinho do que você sente no paraíso. O paraíso é uma realização completa, é a plenitude da nossa alegria. E isso vem através do quê? É porque assim, gente, é como eu disse, eu, mero mortal, eu não morri ainda. Então como eu posso te falar essas coisas? Eu posso te falar essas coisas porque eu ouvi isso de alguém que veio lá do plano espiritual para o nosso plano, né? Que veio do mundo espiritual para cá. Essas coisas que as pessoas falam: eu soube disso e daquilo, porque só sabe
o que acontece de fato depois da morte é quem retornou da morte. Quem retornou da morte? Jesus. Jesus, ele tanto foi encarnado aqui na terra, ele teve um corpo, ele morreu e ressuscitou, né? E as palavras de Jesus, elas são verdadeiras por isso, porque ele conhece o plano espiritual, ele conhece as coisas que acontecem lá fora, depois da morte. Então, por isso que Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu, quando ele esteve aqui na terra. Ele falou, olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Aquele que permanecer no pecado, ele vai ser jogado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus, ele advertia muito sobre o pecado, porque para que o homem não fosse para o inferno. Por isso que João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer do quê? Né? Do que está se referindo? Perecer da pobreza? Porque o evangelho que estão falando aí hoje é para você ficar rico. Não, Deus, ele morreu, Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por mim, por você, não para nos dar riquezas somente eternas. Claro, vem a bênção de Deus, mas Jesus morreu por mim e por você para te dar a salvação eterna, para te dar a vida eterna. E saiba que todo aquele que recebe Jesus, ele recebe a vida eterna. É algo muito simples. Eu não entendo por que as pessoas rejeitam o amor de Jesus. Eu não entendo isso. Se alguém chegasse para você e falasse, olha, eu vou te dar a minha herança, eu vou te fazer um multibilionário. Tudo que você precisa é acreditar que eu posso fazer isso por você. Parece muito fácil, não é? É só acreditar? Então eu acredito, né? Eu acredito. Qualquer pessoa diria isso para receber para se tornar um multibilionário, o cara mais rico da Terra. É algo muito fácil, é muito simples. E a mensagem de Jesus, olha, eu quero fazer de você um filho de Deus. Eu quero te dar a vida eterna. Eu quero te dar a salvação. Tudo que você precisa fazer é acreditar que eu posso te salvar. É se arrepender dos seus pecados e me seguir. É tudo que Jesus, ele pede, porque ele quer te dar uma salvação. Ele quer te dar uma vida eterna com Deus. Então saiba, existe vida sim após a morte, porque a sua alma e seu espírito, ele é eterno. Ele não acaba aqui como muitos pensam. Ah, mas eu só acredito naquilo que eu vejo. Tá bom, você respira todos os dias, mas você não vê o ar, né? Mas se lhe faltar o ar, você vai morrer. Assim também, quem partiu dessa vida para o outro lado, conhece agora a verdade lá, né? Conhece a verdade pura, mas não espere morrer para descobrir a triste realidade do inferno. Aceite o amor de Cristo hoje. Aceite o amor, a salvação de Jesus. Ele nos prometeu uma herança eterna. Ele disse que iria construir morada para nós lá no céu. Há mansões celestiais nos esperando. E o que falta para você aceitar Jesus? O que falta para você aceitar o amor, a graça, a herança que Deus, ele tem para você, que é muito grande, porque ele tem preparado uma vida gloriosa para você depois dessa vida. É algo simples, não precisa de muita coisa. Eu vou simplesmente fazer uma oração simples. Faça essa oração comigo. Repita as minhas palavras e tenha fé. É coisa simples, não é nada difícil. Então feche seus olhos comigo e oremos. Amado Deus e eterno Pai, eu reconheço, Senhor, os meus pecados e os meus erros. Eu sei que eu preciso da Tua salvação. Eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me com Teu sangue. Eu abro o meu coração neste momento para receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te peço assim, apaga meu passado, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque Tu és o meu Salvador. Eu quero, ó Senhor, morar contigo. Eu quero estar contigo.
Eu quero receber o Espírito Santo agora. Eu quero ser filho de Deus. É o que eu te peço, Senhor. Lava-me com teu sangue. E eu quero viver uma nova vida que agrade a Deus Pai. Amém. Amém. É uma oração muito simples, né? Ah, mas não desceu nada, não desceu, né? Eu não vi anjo, eu não vi um papel assinado com meu nome ali escrito. Mas a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É uma decisão de fé, um passo de fé que você tomou agora, que vai mudar toda a tua história para frente. Tá bom? Então, fique com essa simples palavra e leia os nossos livros, tá bom? Livros que vão edificar a sua vida e vão te ajudar a crescer espiritualmente. Fique com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.